Good afternoon, dear students, queridos estudantes, mesmo à distância, nós continuamos estudando. Eu vou explicar um novo assunto, Chapter 11, capítulo 11, no livro de vocês. Eu estou na página 364, página 364, Adverbs of Manner, traduzido advérbios de modo. Na verdade é muito simples, um assunto agradável, porque tem alguns truques para resolver, né? No final da aula eu vou passar uma tarefa, não deixe para a última hora, porque tarefas são muito simples. O nosso livro, nesse caso, tem assuntos, não existe livro perfeito, mas esse livro, nesse assunto, realmente ajuda. Colocaram muitos advérbios, exemplos, explicaram. Mesmo que essa explicação está em inglês, não é fácil de entender. Olha agora. Primeiro, qual é a palavra-chave para você entender adverbs of manner? Manner é modo, maneira, modo, né? Então, palavra-chave é how. How significa como. Então, todo advérbio de modo ou maneira responde à pergunta how, como. Então, como você anda, como você estuda, agora que você está de quarentena, né? Como você estuda. Se eu perguntar quando você estuda, já é advérbio de tempo, certo? Se eu perguntar onde você estuda, eu vou ter que usar um advérbio de lugar, place, em inglês, né? Lugar. Se eu perguntar quantas vezes por dia você estuda, são frequencies, são advérbios de frequência. Então temos vários tipos de advérbios, mas nesse caso aqui, vamos focar no como, porque hoje em dia existem vários cursos à distância, não só por causa da quarentena, sempre últimos anos, últimas décadas que existem esses cursos. O problema é que pessoas pensam que eles são fáceis, mas agora você vê que não é tão fácil, porque você tem que fazer tudo, tem que se policiar, tem que se organizar. Então, quando a gente tem aulas presenciais, eu mando uma tarefa, na próxima aula fiscalizo se você fez, se não fez. Agora não, eu não vou olhar sua tarefa. Você tem que sentar, tem que ter essa consciência, crie essa consciência de fazer a tarefa, porque as questões no final das contas são muito simples, né? Não vamos também exagerar porque é inglês, né? Então, introdução do texto, page 364, página 364. A introdução já te fala, temos vários tipos de advérbios. Depois eu te falo como se criam. Então, o que significa isso, como se criam? Você tem um adjetivo, você acrescenta il, y no final. Por exemplo, você tem soft, é um adjetivo, né? Você coloca y no final, soft, esqueci de dizer, é um macio, né? Suave, macio. Você coloca y, vai ser suavemente. Aí você vai, né? Só que alguns não tem isso. Então, alguns não recebem y no final. E alguns são adjetivos, mesmo que tenha eu e y no final. Por exemplo, se alguém te dizer lovely, você é simpático, agradável, né? Mas tudo bem. Depois ele explica, de acordo com a posição na frase, according to their position in the sentence. These adverbs are very flexible. Aí você vai, né? São flexíveis, antes do sujeito, depois dos sujeitos, no final da frase. Aí, do que se trata? Bora ver. Primeiro, before the subject, antes do sujeito. Suddenly, she opened the door. De repente, ela abriu a porta. Tá bom. Before the main verb. Main verb é verbo principal. Então, principal da frase, né? She suddenly opened the door. Ela de repente abriu a porta. Depois você vê o que está correto ou errado em português. Eu estou só tentando traduzir. At the end of the sentence. No final da frase. And then, e então.
She started speaking loudly and fast. Então, ela começou a falar alto e rápido, ou altamente rápido. Então, temos no começo da frase, antes do verbo principal e no final da frase, o uso dos advérbios. Às vezes muda o significado, o sentido da frase, só você tem que ver o contexto, lógico, né? Cuidado quando você usa tradutor ou algumas máquinas de traduzir, porque máquina de traduzir é uma máquina, ela não entende o contexto. Ela vai traduzir as palavras que estão na frase, pronto, acabou. Você, como ser humano, você tem raciocínio para ver qual é o contexto da frase, qual é a época da frase, quando foi escrito, por que foi escrito, sobre quem está escrevendo, e de acordo com esse contexto, você vai traduzir corretamente. Como você vai traduzir? Corretamente. Olha o advérbio. Então, do lado direito tem um monte de advérbios. Aí, engraçado, como eu não sei todos eles em português, procurei um pouco, né? Aí tem lá, carefully, cuidadosamente, correctly, corretamente, gracefully, graciosamente, courageously, corajosamente, faithfully, fielmente, suddenly, repentinamente, hungrily, famintamente. Eu nem sabia que isso existia. Depois, patiently, pacientemente. Você aqui tem muita paciência, né? Vivaciously, vivazmente. Gente, eu procurei na internet, existe essa palavra. Rudely, grosseiramente. Aí tem neatly, ordenadamente. Really, realmente. Normalmente vem no final da frase, né? Sleepily. Sleepily, gente, é simplesmente uma pessoa que estava sonolenta. Aí você procura advérbio se quiser. Well, esse verbo é super interessante, porque well é advérbio do adjetivo good. Bom, bem. Tá? É um daqueles que não tem E e Y no final. Depois a gente teve calmo e calmamente. Angrily, furiosamente. Angry, lembre-se do quem jogou ainda esse Angry Birds, ou joga talvez, pássaros com raiva, né, furiosos, angry, então vai ser furiosamente. Violently, violentamente. Calmo e calmamente. Foolishly, foolish, tolo, então vai ser tolamente. Beautifully, então uma coisa linda, bonita, lindamente, algo assim, né? Wildly, descontrolavelmente. Interessante. Sharply, agudamente. Sadly, sad, triste. Quando você se apaixona e tudo, é um pouco happy, depois sad. Então você vai saber que sadly é tristemente. Loosely, vagamente. Lose é perder, né? Healthily, espero que vocês todos estão healthy, simplesmente saudável. Rarely, raramente. Happily, felizmente, feliz, felizmente. Enthusiastically, entusiasmente. Bravely, bravamente. Tudo palavras grandes em português. Clearly, claramente. Clear, claro, né? Thoughtfully, pensativo. Thoughtfully, porque não é todos que em português também vão receber esse mente no final, né? Então, cuidado na tradução, né? Aqui, a única coisa que eu achei foi pensativo, pensativa, né? Que realmente corresponde ao contexto. Silently, silenciosamente. Reluctantly, relutantemente. Rapidly, rapidamente. Ou sensibly, sensível, sensivelmente. Recklessly, imprudentemente. Então, alguém que está praticando imprudência. Politely, educadamente. Painfully, dolorosamente. Gently, suavemente. Cheerfully, alegremente. Cheerful, né? É até um elogio, né?
Doubtfully, que é cheio de dúvidas, duvidosamente. Fatally, fatalmente. Promptly, prontamente. Softly, suavemente. Tivemos esse exemplo hoje. Soft, suave, macio. Softly, suavemente. Gravely, lentamente. Misteriosamente. Lazily, preguiçosamente. Não pratique esse enquanto você está em casa. Depois disso, para eu não ler esses aqui no fundo da página, você tem um bom exemplo que significa cada um. Tem uma tradução correta, né? Aí você tem brilho, mal, brilhante, brilhantemente. Você pode usar eles depois nos nossos exercícios. Então, você vai ver que a maioria termina com eu e y. Quem não termina aqui com eu e y, por exemplo, well, a gente já viu ele hoje, significa bem. Aí depois temos, por exemplo, hard. Hard. Aí eles já colocaram dificilmente, arduamente. Far. Far é longe, se for adjetivo, né? Far, far away, muito longe. Se for assim, far como advérbio distantemente. Você pode ver que entre adjetivo e advérbio não houve nenhuma diferença. Rápido, fast. Então, fast pode ser adjetivo, como ele é uma pessoa rápida. Fast pode ser advérbio de modo, como ele corre. Ele corre rápido. Long, longamente. Well, já temos aqui. Just, somente. Recentemente. Eles deram então alguns exemplos para esses que recebem o y no final e outros que não recebem esse sufixo y no final. Sufixo é quando vem depois da palavra. Se fosse antes da palavra, seria prefixo. Só uma informação aí que você precisa. Para a gente não ficar só na teoria, só blá blá blá, na página 365, página 365, turn the adjectives, torne adjetivos into adverbs, em advérbios. Então, letra A, good vai passar para o well, né? E eu estou na questão primeira, na página 365. Na letra A, você vai colocar o well. Na letra B, bad, mal, ruim, né? Lembre-se do filme Bad Next. Você vai acrescentar ele y, badly, simplesmente mal, né? Não tem advérbio específico para isso em português. Em inglês tem, né? Nice, nicely, nicely, nice, simpático, agradável, né? Perfect, perfectly, perfectly. Vou apagar esse aqui para você não misturar. Perfectly. Easy, fácil. Easily, facilmente. If, quick, rápido, com pressa, né? Você usa quando você está apressado para alguma coisa. Então, quickly. G, wonderful. Você vai copiar a palavra como ela está aqui, wonderfully. Só acrescentar y. É palavra um pouco maior, mas não tem confusão não. Wonderful é maravilhoso, né? Early significa cedo e não vai mudar. Então, a única coisa que você pode fazer é copiar ele inteiro como está. Early, cedo. Skillful. Skillful. Skill é, por exemplo, uma coisa, uma habilidade que você consegue fazer. Skill, habilidade. Skillfully, né? Habilidoso. Aí você vai copiar, acrescentar ele y. Então, você pratica um esporte,
faz alguma coisa, você é skillful nisso, né? Então você consegue fazer isso bem. Clever é sinônimo de smart, inteligente, e sinônimo de intelligent. Então temos intelligent, smart e clever para praticamente a mesma coisa. Aí você coloca clever. Certo? Outras perguntas, que não tem nada de complicado, né? Vamos fazer até a terceira. Olha, for this exercise, see if you need an adjective or an adverb. Então, eles querem que você escolha advérbio ou adjetivo para cada frase. E eu estou na segunda questão. Letra A. Do you agree? Você concorda? That woman, que as mulheres, drive, espaço, man. A resposta correta vai ser essa no meio. Como não tem espaço para você colocar na linha, pode só colocar X, né? More dangerously than. Então, na letra A, você tem 3. Coloque no meio. More dangerously than. Mais perigoso do que. Letra B. I would love. Eu gostaria. Love pode ser amar ou gostar. Cuidado no contexto. Eu gostaria de ser capaz, able, to explain things, para explicar coisas. Então, eu gostaria de ser capaz de explicar coisas. My grandparents, espaço, meus bisavós. Life would be so much easier. A vida seria mais agradável. Aqui você vai marcar o primeiro. Isso é na letra B. De novo você tem 3. Marque o primeiro. As clearly as. Tão claramente como. Então é um comparativo. Tanto na letra A como na letra B são um comparativo. Tão claro como. Ou claramente. Letra C. When they saw the news, quando eles viram as notícias na TV, they were deeply, eles estavam profundamente. Aqui você já tem um advérbio. Como eles estão? Eles estão profundamente. Aí marque esse no meio, sad. Você vai ter 3 de novo. Marque no meio, sad, triste. Eles ficaram profundamente tristes. Letra D, Kevin is a very dedicated and. Aqui quando eles perguntam como ele como pessoa, então vai ser um adjetivo, não vai ser advérbio, porque não descreve ação. Advérbio sempre descreve ação, verbo. Aqui precisamos de uma qualidade de uma pessoa. Marque de novo no meio. Então letra D, você tem esses 3, marque no meio, uma pessoa séria. E na letra E, since. Não é science, é since. Desde eu era criança, eu sempre falava muito quietly, calmamente. Então, como ela falava? Ela falava calmamente. Na letra E, você marca a última opção. Toda vez no final da aula temos homework. Homework significa tarefa de casa, que é muito simples. Você vai completar essa página 365 até 367. A maioria são só para completar uma palavra. Significa a, né? 365 a 367. Fique em casa. Até mais.